Verificada a existência do quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017, declaro aberta a 32ª sessão ordinária virtual de 12 de novembro de 2020. Passando para a ordem do dia, gostaria de saber se os senhores conselheiros têm alguma observação quanto à ata da sessão da 31ª sessão ordinária realizada no dia 11 de novembro de 2020. Só as observações. As observações já foram feitas. Também. Então, solicita a secretária Silvana fazer as alterações propostas pelo tutor Leilson, doutora Elineide, e declarar aprovada a ata da sessão anterior. Não há resoluções para serem assinadas, né? Então, passemos para o expediente do dia. Hoje teremos 4 processos e todos da mesma empresa. O primeiro processo é o processo de recurso 954/2018, AI 2017-20-808. Recorrente DIA Indústria e Comércio de Embalagem Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relatora doutora Maria Elineide Silva e Souza. Está presente também representante da PGE, doutor Biratã Andrade. Com a palavra, a doutora Elineide. Bom dia, senhores. Esse processo, ele trata da acusação de aproveitamento de crédito indevido do ICMS, oriundo do transporte incorreto do saldo credor de janeiro de 2014 a maior, no valor de R$ 1.568,49 para o mês de fevereiro. Na informação complementar, o agente do fisco esclarece que trata-se de empresa estabelecida em Pacatuba, Ceará, enquadrada no CNAE principal 22.22.600, fabricação de embalagens de material plástico, sujeita ao regime de recolhimento normal, que foi realizada uma fiscalização de auditoria plena em razão do pedido de baixa cadastral referente ao período de janeiro de 2013 a 5 de agosto de 2016, a data do pedido de baixa. Durante a fiscalização foram detectadas as seguintes infrações: aproveitamento de crédito indevido, e aí são por 2 situações, falta de escrituração de documento fiscal de entrada, falta de aposição do selo fiscal de trânsito, falta de recolhimento do diferencial de alíquota e falta do recolhimento do ICMS normal, sendo lavrado diversos autos. Preliminarmente, em razão da... E também informa, né, que preliminarmente, em razão da falta de apresentação de qualquer documento fiscal e contábil, por ocasião da emissão do termo de início, foi lavrado o AI número 2017-2795 por embaraço à fiscalização. E aí, na informação complementar, ele faz um histórico das diversas infrações que eu elenquei acima. E aponta, com relação a este auto, que o motivo do crédito indevido foi só uma transposição equivocada, né, vamos dizer assim, errada, do saldo credor de janeiro para fevereiro, que era para ser, em janeiro, ele estava no valor de R$ 22.297,16, e na EDF de fevereiro de 2014, na transposição, ele colocou R$ 23.865,65, portanto, tinha R$ 1.568,49 de diferença a maior de saldo credor. Ele anexa um CD e que tem todas as outras infrações, com exceção desta, porque a comprovação desta é somente com a FD. E aí ele anexa a FD de janeiro e a FD de fevereiro. O contribuinte
apresenta a sua defesa tempestiva, argumentando, inicialmente, ele requer a nulidade por ausência de notificação de todos os atos administrativos, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da IN 49/2011, que trata da regulamentação dos procedimentos gerenciados pelo CAF, né? E aqui ele diz que ele entende que ele foi intimado somente do termo de início de fiscalização, número 2017-0983, e não foi intimado, ele queria uma intimação da emissão do termo de mandado de ação fiscal. É isso que ele entende, ele pede a nulidade por conta disso. Ele argumenta que o aproveitamento indevido do crédito foi decorrente de mero erro material na transposição do saldo credor de janeiro para fevereiro de 2014, que não foi feita uma análise pelo auditor fiscal, ele não fez um cotejamento da análise contábil e fiscal, e a demonstração que ele fez é insuficiente e superficial. Aí, aqui, entre aspas, né, a apuração de defeitos na análise contábil é apenas um indício do aproveitamento do crédito e não a certeza. Requer a aplicação do princípio da verdade material, da legalidade e da tipicidade cerrada. Argumenta que deveria ser autuada apenas na penalidade, pelo suposto aproveitamento do crédito indevido, da multa, sem incidência do principal, uma vez que não houve prejuízo ao fisco pelo pagamento do imposto. Finaliza requerendo a nulidade por vício de forma, em especial os vícios que maculam o preceito constitucional da ampla defesa e a improcedência da acusação fiscal. O julgador monocrático rebate todos os pontos e entende pela procedência da acusação fiscal. O julgamento se encontra as folhas 44, 53 dos autos, e eu farei um resumo. Que, de acordo com as disposições contidas na legislação tributária, o ICMS é não cumulativo, compensando-se o imposto devido em cada operação com o montante cobrado na operação anterior. Como é de apuração mensal, é possível transferir o saldo credor apurado em determinado mês para o mês seguinte, nos termos dos artigos 46, 47, 48, parágrafo 1º da Lei 2.670/96. No presente caso, o agente do fisco constatou que foi apurado o saldo credor em janeiro de 2014 e transportado a maior para o mês de fevereiro de 2014. A intimação do contribuinte requer, aí aqui com relação à nulidade, a intimação do contribuinte requer a prática de uma determinada ação, dentro de um prazo específico. Nesse sentido, não houve violação ao artigo 9º, parágrafo 2º da IN 49/2001, pois a determinação ali contida é de que o contribuinte seja cientificado dos documentos fiscais e que pode ocorrer a exibição de um documento, no caso, o ato designatório. Os documentos constantes nos autos demonstram que o contribuinte foi cientificado do termo de início, termo de conclusão, do auto de infração e informação complementar, e demais documentos integrantes da ação fiscal, não prosperando o pedido de nulidade. No mérito, a transposição incorreta de saldo credor a maior de um mês para outro implica increditamento indevido, tratando-se de uma constatação simples e direta, que tem como consequência uma afronta ao princípio da não cumulatividade, trazendo, sim, prejuízos aos cofres públicos. Lembra que o artigo 874 do decreto 24569/97, que trata da infração como toda ação ou omissão voluntária ou não, praticada por qualquer pessoa que resulte em inobservância da legislação do ICMS, e confirma a autuação. O autuado é intimado da decisão de primeira instância e interpõe recurso ordinário, em que se encontra as folhas 59 e 66 dos autos, praticamente ratificando as mesmas razões de defesa.
Ele ratifica o pedido de nulidade por ausência de intimação do mandado de ação fiscal e entende que isso aí feriu o artigo 9º, parágrafo 2º da IN 49/2011. O erro material na transposição do saldo credor é mero indício de aproveitamento do crédito indevido, necessitando de um cotejo de análise, entre análise contábil e fiscal para demonstrar a infração. Ele insiste que só o erro lá de transposição não configura o crédito indevido. A fiscalização não apresentou provas suficientes para penalizar o contribuinte, como não se pode afirmar de forma concreta que o contribuinte, isso nas palavras dele, cometeu alguma infração, requer a aplicação do princípio da verdade material, legalidade e tipicidade fechada. Ele também ratifica, né, o pedido de que a penalidade autuada deveria ser penalizada somente com a multa e não a incidência do imposto, uma vez que não houve prejuízo ao fisco no não pagamento do imposto, considerando a existência de saldo credor. Finaliza requerendo, de novo, a nulidade do lançamento por vício difforme, em especial os que maculam o preceito constitucional da ampla defesa, e, no mérito, a improcedência da acusação. O processo é encaminhado à consultoria, à assessoria processual tributária, é emitido o parecer de número 121/2020, folha 73 e 74 versos, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente a acusação com os seguintes fundamentos. Afasta a nulidade, dizendo que quanto à nulidade, informa que, de acordo com o artigo 820 do decreto 24.569/97, antes de qualquer ação fiscal, o agente do fisco exibirá ao contribuinte ou ao seu preposto identidade funcional e ato designatório que credencia a prática do ato administrativo. Portanto, inexiste nulidade a ser declarada por falta de intimação desse ato. Analisando o SPED fiscal, só um instante. Meu computador travou aqui. Eu estou tentando... Bom, vou dizer de cor, que analisando o SPED fiscal, constatou a existência da transposição indevida do crédito, né, do mês de janeiro para o mês de fevereiro, mas aí ele entende que, como em fevereiro também existia um saldo credor, aí deve ser julgado parcialmente procedente com a cobrança somente da multa, nos termos, só pegar aqui, ver se eu consigo, pronto, voltou a funcionar. Analisando o SPED fiscal do mês de fevereiro de 2014, constata-se que ocorreu um saldo credor, demonstrando que não existiu um aproveitamento do lançamento a maior, devendo ser aplicada a penalidade gizada no parágrafo 5º do artigo no parágrafo 5º do inciso 1º do artigo 123 da Lei 2.670/96. Ressalta que a acusação fiscal não se trata de mero indício, mas de uma infração tributária devidamente comprovada, que não há necessidade de fazer uma análise contábil fiscal para demonstrar o ilícito. A existência da própria FD demonstra a infração. Então, a parcial procedência é sugerida pelo assessor processual tributário, no sentido de aplicar o parágrafo 5º, inciso 1 do artigo 123 da Lei 2.670/96.
aí, assim, até para a manifestação do doutor Ubiratã, eu informo a questão do saldo credor, né? Ele teve saldo credor em 2014, em janeiro, fevereiro, de janeiro até abril. Em maio, ele já teve saldo devedor, doutor Ubiratã. Eu até tirei a FD, que depois eu posso compartilhar, de maio, demonstrando a existência de saldo devedor no mês de maio de 2014. É este o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Elineide. Com a palavra, doutor Ubiratã Andrade. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora relatora. Doutora Elineide, antes de mais nada, assim, eu estava tentando localizar aqui o dispositivo 123, parágrafo 5º, inciso 1. Eu não, assim, eu olhei rapidamente aqui, tentei acessar aqui pela internet e não localizei. A senhora tem aí, a senhora tem aí, teria como fazer a leitura, só para que... Eu vou pegar aqui. Porque ele pede o reenquadramento, depois, então vou dar início aqui, enquanto a senhora analisar, porque eu tentei localizar e não achei esse parágrafo 5º na legislação, pelo menos aqui, nesse momento, não sei se houve alguma alteração. Na 16258 já tem uma alteração também, eu até separei aqui para ler para os senhores. Deixa eu só procurar. Certo, aí deixa essa parte no final, então, para analisar. E outra, em relação à questão do saldo devedor, só que também fazendo uma indagação, porque assim, o pressuposto aqui, de reenquadramento, é que não existia aproveitamento do crédito. Aí, pelo que a senhora está falando, não é exatamente assim? Eu estava falando para o senhor que em maio do mesmo exercício já houve o aproveitamento, porque tem recolhimento no mês de maio. Eu estava tentando, Silvana, só compartilhar a tela. Onde é, hein? Porque eu ainda não compartilhei nenhuma tela. É apresentar agora? Pronto. Deixa eu abrir aqui um arquivo para mostrar aos senhores, certo? Só um instante, que primeiro o arquivo tem que estar aberto. Pronto. Se quiser, eu posso iniciar. Não, eu já abri, doutor Ubiratã, eu já abri, certo? Deixa. Tem um saldo devedor em maio. Apresentar aqui. Apresentar agora uma janela. Pronto. Compartilhar. Pronto, os senhores estão vendo aí na tela a FD de maio de 2014, ó, o saldo credor que vinha acumulado, né, ó, ele foi aproveitado, porque tem ICMS a recolher, 29.968, certo? Então, esse saldo credor que vinha de janeiro, ele foi utilizado aqui em maio. Ele vai sendo abatido e é utilizado totalmente aqui no mês de maio, certo? Os senhores estão conseguindo ver ou querem que eu amplie? Pronto. Está vendo? Ó, ICMS a recolher, 29.668. Certo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Pronto, eu vou parar o compartilhamento, certo? Parei. Pronto. Então, o ICMS foi utilizado em maio, doutor Ubiratã, conforme demonstrado aí. Certo. Ok, obrigado. De nada, doutor Ubiratã. Bom, inicialmente, tem uma preliminar que o contribuinte sucinto. Só uma pergunta que a presidência... Esses processos de hoje, eles são a continuação do de ontem, não. É outra empresa, né? Certo. É outra empresa. Não, até porque, assim, porque muitas vezes, a minha pergunta... porque muitas vezes, quando é continuação, às vezes tem matérias que já foram discutidas, já houve decisão acerca do tema, e às vezes a gente começa a tratar do tema, quando na verdade a matéria já foi debatida, discutida, julgada, por isso que eu fiz essa pergunta inicial. Pois bem, tem uma preliminar aqui em relação à questão da intimação, certo? Porque, se na verdade a gente verifica que essa preliminar aí, em relação a essa nulidade, esse vício que ele alega, ela é arguída em todos os autos lavrados contra o mesmo contribuinte.
No caso, é o mandado de ação fiscal, porque na sua defesa, o tipo de impugnação de recurso, ele afirma que não foi intimado de todos os atos do processo que culminaram na lavratura do auto de infração. Especificamente, no caso aí, o mandado de ação fiscal, né? E aí, tanto o julgador como o parecerista, eles afastam essa nulidade justamente por entender que o mandado de ação fiscal não entra no rol daqueles documentos que necessariamente o contribuinte tem que ser intimado formalmente. Há necessidade tão somente da sua ciência. E há uma diferença entre a ciência, que é você comunicar, né? Então, como é que diz aqui o parecer? O auditor fiscal, ele tem que se apresentar com as suas credenciais e tudo mais, com o ato designatório da ciência contribuinte. E não há necessidade, a legislação em nenhum momento manda intimar formalmente. Até porque a intimação, a rigor, ela se dá para a prática de um ato, né? Até porque depois ela tem que ser formal, porque se você não cumpriu aquele ato em relação ao qual você foi intimado, você pode ser penalizado. Então, por isso que tem que existe uma intimação formal, deixando claro que você foi intimado para a prática daquele ato. Então, assim, existe uma diferença entre a ciência, a mera ciência de um ato, e a intimação, que é para a prática de um ato. Então, assim, não há necessidade da intimação do mandado de ação fiscal, que deve compor o processo administrativo e, eventualmente, uma ausência desse mandato pode até gerar nulidade pela ausência. Muitas vezes a gente verificou aqui que no processo não existia um mandato, foi feita a diligência para buscar, mas, sim, o que ele alega é um vício pela não intimação do mandato, quando não há necessidade, não há previsão para ele ser intimado do mandato. Então, realmente, nós afastamos essa arguição por não tendo amparo legal, né? Mais adiante, como foi aí observado pela conselheira relatora, a autuação é justamente pela transposição incorreta de dados da conta gráfica do ICMS. Na época ainda era a GIN, né? Aqui está dizendo que é a GIN, porque o negócio já está bem antigo, mas aqui está dizendo que era para a GIN, né? E aí o contribuinte, ele afirma que, na verdade, não houve um aprofundamento, que deveria ter sido analisada a sua contabilidade e tudo mais, mas, a nosso ver, não há a mínima necessidade, tendo em vista que esses dados são da própria conta gráfica do contribuinte, e assim, e no momento de transmitir, né, de transferir essa informação para o documento ser informado, transmitido ao fisco, parece que na época era a GIM, houve esse erro de R$ 1.568,49 a maior. Então, assim, se é um dado que é colhido da própria conta gráfica do contribuinte, né, e essa transposição está incorreta, eu não vejo por que aqui o fiscal ter que se aprofundar em outros livros. Então, também, a nosso ver, carece de fundamento essa improcedência baseada nessa argumentação do contribuinte. E mais adiante é que a gente adentra nesse aspecto aí do aproveitamento, onde o parecer, ele aqui, no final, ele sugere um reenquadramento sob o ponto de vista, no pressuposto de que teria inexistido qualquer aproveitamento de crédito devido, quando, na verdade, aí, pelo que se observa aí do relato, né, da conselheira, houve, sim, o aproveitamento no mês de maio. Então, assim, nesse caso, então, não caberia esse reenquadramento. Então, em linhas gerais, são essas considerações, senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhora conselheira relatora, por hora só. Obrigado, Piratã. Feita a substituição das razões da PGE, o processo está em discussão. A doutora Elineide, depois a doutora Jusileide.
Somente assim, ratificando tudo que o doutor Biratã disse. Realmente, a ciência, inclusive a ciência ocorreu de forma pessoal, que pressupõe que o agente do físico se identificou e apresentou o mandado de ação fiscal, né? Não havia essa necessidade, como ele quer, de uma ciência da emissão desse mandado, né? A ciência, como bem ressaltado no julgamento, é para ele tomar, praticar algum ato, né? E no caso aqui, era só o conhecimento e foi dado, né? O próprio artigo 822, 822 e 820 do regulamento, ele assim determina que será apresentado na hora da ciência, né? As credenciais e o mandado de ação fiscal. Com relação ao saldo credor, eu fui pegar a FD dele, é FD, embora ele fale GIM, 2014 não existia mais... Pois é, eu achei estranho. Não existe mais nem Porque GIM é muito antigo. Os arquivos eletrônicos da DIEF, né? É a própria FD mesmo, né? Então, eu peguei a FD dele e, a partir de maio daquele exercício, já teve um recolhimento, que demonstra que o crédito foi utilizado. Então, são os dois aspectos. E o outro aspecto que ele vem rebatendo desde o começo, que é com relação à demonstração da infração, foi uma infração que tem consequência, mas é simples de demonstrar, porque é transposição errada de saldo credor. Então, a própria FD do mês de janeiro e a FD do mês de fevereiro já fazem prova para comprovação do ilícito apontado. É diferente do outro auto de infração de crédito indevido, que é foi outro motivo. Esse aqui é só esse, né? Então, assim, relativamente simples, né? São esses os aspectos desse auto. A Translate tinha pedido, depois tu lê isso. Translate. Bom dia, senhores, bom dia, presidente, meu procurador, conselheiros. Só para esclarecimento. Então, assim, o saldo dele credor veio errado, foi, assim, colocou indevidamente, a partir de fevereiro de 2014, ele veio puxando, aproveitando esse crédito errado, é isso? Até maio. Aí, quando foi maio, o crédito estava maior ainda, né? Ele não estornou o crédito no decorrer ele se apercebeu ou não, mas ele, de qualquer forma, ele continuou com o crédito devido até maio de 2014, e quando foi em maio, ele se creditou total, aproveitou o crédito total, já que já tinha saldo devedor. E aí, já com aquele residual de R$ 1.500 aproximadamente. Não é isso? É isso mesmo. Ele jogou errado em fevereiro e veio replicando até maio, quando utilizou aquele valor total. No fecho, né? Ele fechou no total. Ele não estornou o crédito. Não teve estorno. Não estorno. Se tivesse estornado o crédito, mesmo quando estivesse puxando, quando fosse para fazer o recolhimento, tivesse estornado o crédito, aí mas não houve. Mas ele não houve esse estorno. Não é isso? Não, houve não. Ok, tá certo. Muito obrigada. De nada. Doutor Slade, a palavra do Toleilson. Acho que vocês estão ouvindo algum barulho aqui, o meu vizinho está fazendo uma obra aqui. Está horrível. Presidente, é só para corroborar como foi colocado pela conselheira Elinês, é que no próprio termo de início, há ali a especificação do mandado de ação fiscal. Ao tomar ciência do termo de início, o contribuinte verifica lá no próprio teor do termo a identificação do próprio mandado de ação fiscal, a numeração dele. E no próprio mandado de ação fiscal, e aí independe de ter ido de forma pessoal, ou se foi para o AR, de que no próprio mandado de ação fiscal, tem lá, no final, uma observação direcionada ao contribuinte, para que ele possa consultar suas ações fiscais que estão em andamento. E aí se dá o caminho no site da Cefaz para que ele possa acessar, consultar as ações fiscais que estejam, né, sendo em andamento
que é o site da Cefaz, bota lá uma barra, lá o núcleo de atendimento eletrônico, depois serviço, depois ação fiscal. Ou seja, ele tem todos os elementos para tomar ciência, como bem disse a Procuradoria, não é intimação de mandado de ação fiscal. Então, ele tem todos os elementos para tomar ciência da ação fiscal, seja no próprio termo, seja porque no mandado de ação fiscal que ele recebe quando dá entrega pessoal do auditor fiscal, ou mesmo em remessa por AR, tem lá para que ele possa ir na Secretaria da Fazenda, no site da Cefaz, e conferir a efetividade deste mandado de ação fiscal. Obrigado, Toleils. Processo continua em discussão. Ou os senhores já estão aptos a votar no processo? Estou apta, senhor presidente. Então, doutora Neide, com relação à pré-nulidade por ausência de intimação, como vota? Eu afasto, senhor presidente, com os fundamentos já apresentados aqui. Doutor Leilson? Com a relatora. Doutor Alexandre? Com a relatora, senhor presidente. Doutora Neline? Com a relatora, presidente. Doutora Jusileide? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Assim, a Câmara afasta a pré-nulidade suscitada pela parte no que tange a ausência de termo de intimação. Só tem essa mesma pré-nulidade, doutora Leite. Era a outra que ele menciona, doutor Franzé, não chega a pedir, é a questão da falta de prova, né? Mas aí eu afasto na resolução. Na verdade, esse falta de prova, ele traz em todos esses processos que nós vamos relatar aqui. Então, assim, eu entendo que é uma nulidade. Por que, que eu entendo que é uma nulidade? Porque ele, no pedido, em nenhum momento ele se teve a mérito. Ele apenas alega, ele pede anulação, e alega a nulidade por essa falta de intimação, e alega a nulidade por falta de provas. Então, eu vejo que é um precedente, sim, uma preliminar de nulidade, já que no pedido, ele não faz no pedido nenhuma alegação de mérito, ele não pede nada de mérito, só nulidade. Então, pode votar, né? Então, vamos votar essa preliminar. Doutor Biratã, gostaria de se manifestar sobre essa anulação, Presidente, assim, é porque eu tenho entendimento que, na verdade, a falta de provas seria a própria improcedência do auto. Se eu não tenho provas da materialidade da infração, eu entendo que é improcedente. Então, assim, a meu ver, seria questão de mérito mesmo, mas se quiserem analisar como nulidade formal, tudo bem. Agora, assim, a meu ver, acho que, assim, a minha sugestão é que, quando fosse fazer menção ao julgamento de mérito, fizesse menção a esse aspecto das provas. Existe prova suficiente, mas eu não vejo isso como nulidade, formalmente falando. Eu não sei como essa Câmara tem decidido. Esse tema antigamente era objeto de discussão. Não, é verdade. A gente está dizendo. A gente tem esse entendimento também. O problema é que a gente tem que também se distinguir ao pedido. Se não tem no mérito nenhum pedido, só tem nulidade, a gente tem que afastar, se for o caso, a nulidade. No mérito, diz lá que é improcedente por falta de provas também. Pode fazer as duas coisas, assim. Mas eu falei isso porque no pedido, em nenhum momento, ele fala em procedência, ele fala em nulidade mesmo. Nulidade por falta de prova e nulidade por falta dessa intimação. Daí que a gente tem que se manifestar com relação a isso no pedido. Como o contribuinte ele estratificou os tipos de nulidades, por prudência, eu vou colocar em votação. Quem visto se não for votado, ele pode alegar até falta de apreciação de algum argumento de defesa. No que pese, muito pertinente, o doutor falou que há essa confusão. Falta de prova, realidade, impede até a análise de mérito, seria improcedência mesmo. Nós vamos colocar, como o contribuinte propôs, questão da nulidade por falta de prova. Eu afasto, senhor presidente, considerando que no processo consta as duas FD, né, do mês de fevereiro e do mês de janeiro, onde fica constatada a infração. Doutor Neilson?
Com a relatora. Doutor Alexandre. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Neline. Com a relatora, presidente. Doutora Jusileide. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique. Acompanho a relatora, senhor presidente. Então, afastada também a segunda unidade suscitada pela parte, passamos para o mérito. Como vota a doutora Neide no mérito? Eu voto pela procedência da acusação fiscal, nos termos da manifestação da outra Procuradoria, contrário ao parecer da Assessoria Processual Tributária. Doutor Leilson. Com a relatora. Doutor Alexandre. Com a relatora, senhor presidente. Doutora Neline. Com a relatora, presidente. Doutora Jusileide. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique. Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. Concluída a votação, esta Câmara resolve confirmar a decisão singular exarada de primeira instância de procedência da autuação. É contrário ao parecer da consultoria, mas de acordo com a manifestação oral do representador da PGR. Esta é a decisão. O processo seguinte é o processo de recurso 1/956/2018, AI 2017-2796. O relator, doutor Alexandre Goiana, mas por motivo de força maior, ele pediu o sobrestamento do processo. Então, o processo será sobrestado e voltará em pauta em outro momento. Tudo bem, senhores? Passamos, então, para a análise do processo seguinte. É o processo de recurso 19557/2018, AI 2017-2795. Recorrente DIA Indústria e Comércio de Embalagem Limitada, recorrido sério julgamento de instância. Relatora, doutora Aneline Magalhães Torres. Bom dia a todos, novamente. Presidente, como bem relatado pela conselheira Elineide, o meu processo tem muitas similaridades, né? Tanto sobre a questão das informações complementares, como com relação a algumas alegações da defesa, do recurso e do próprio parecer da assessoria tributária. Então, eu vou fazer essa comparação, eu acredito que um relato mais rápido. Entretanto, eu retorno, né, no caso de qualquer dúvidas e esclarecimentos necessários, certo? Como bem mencionado no primeiro processo, trata-se de auditoria fiscal ampla, plena, decorrente de baixa cadastral, nos exercícios de 2013 e 2016. Essa auditoria ela resultou em 7 autos de infração, né? Aproveitamento devido de crédito, falta de escrituração, aposição de selo, falta de recolhimento. E o processo sobre a minha relatoria trata de embaraço à fiscalização, penalidade 123.8c, relato, embaraçar a fiscalização quando decorrente da não entrega de livros ou documentos fiscais nos prazos previstos na legislação. A empresa deixou de atender à solicitação contida no termo de início, com caráter de intimação, deixando de apresentar a documentação fiscal e contábil indicada, o que caracteriza plenamente o embargo aos trabalhos de fiscalização. A manifestação do contribuinte, tanto na defesa como no recurso ordinário, ela diz respeito exatamente a essa nulidade, né, mencionada aqui e já analisada pela Câmara, da questão da intimação do mandato de ação fiscal. E também ele questiona, e aí entra também na questão que a gente comentou aqui sobre nulidade e procedência, a falta de provas. Em que sentido? Ele diz, olha, como é que o autuante diz que eu embaracei e não entreguei a documentação fiscal se ele lavrou outros 7 autos de infração analisando meus documentos fiscais e contábeis. E aí, o julgador de primeira instância, como o parecer da assessoria, rebate esse argumento dizendo que o autuante informou que realizou essas
essas autuações através das informações econômicas fiscais remetidas pelo contribuinte, né, que realmente ele não apresentou os documentos quando solicitado no mandato de ação fiscal, certo? Esse é um apanhado geral da autuação. Deixa eu ver aqui. Então, exatamente a mesma menção, já trazida pela conselheira Elineide, do artigo 820, decreto 24569, né, esclarecendo a questão do ato designatório, da diferença da ciência para a intimação, são as mesmas considerações do processo anterior. Diferente, né, por óbvio, porque se trata de outra infração, a sugestão aqui do parecer é realmente pela procedência da acusação fiscal, né, mantendo a penalidade do auto de infração. E aqui ele ressalta, o parecerista, a recusa por parte do contribuinte ou responsável da apresentação de livros, documentos, papéis e arquivos eletrônicos necessários à ação fiscal, enseja ao agente do fisco a lavratura do auto de infração ou de embaraço à fiscalização. E ressalta ainda que, em matéria tributária, o princípio da responsabilidade objetiva independe da intenção do agente, da natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo suficiente para configurar a infração apenas a inobservância da legislação tributária. Então, são dois aspectos. O contribuinte também aqui coloca pedido de nulidade do auto de infração em razão dos vícios de forma, na questão do procedimento fiscalizatório, com preterição do seu direito de ampla defesa e contraditório, que deveria ter ocorrido essa intimação, e, alternativamente, o pedido de improcedência do auto de infração em razão da ausência de cotejo entre a análise contábil e fiscal, demonstrando-se a insuficiência dos resultados da fiscalização no que diz respeito à penalidade do contribuinte. Né, sobre esse sentido, sobre essa questão do embaraço à fiscalização. Acho que é o breve relato, presidente, porque tem realmente as alegações e as questões enfrentadas, apesar de ser uma penalidade diferente, mas tem muita similaridade com o processo anterior. Entretanto, eu fico à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos necessários. Obrigado, doutora Neline. Com a palavra, doutor Biratã Andrade, representador da PGE. Senhor presidente, conselheiros, aqui nós reiteramos que seja afastada a nulidade arguída, conforme já manifestado no processo que antecedeu ao presente relato, né? Entender que não tem fundamento legal. Em relação ao mérito, o parecer aqui muito bem citou dois dispositivos aqui, um do CTN, que fala do artigo 195, parágrafo único, fala da obrigação de conservar, até que ocorra a prestação dos tributários, documentos, né, os livros obrigatórios, escrituração comercial, fiscal, comprovante de lançamento, para exibir ao fisco caso se faça necessário. Aí o artigo 815 do regulamento já expressa que, mediante estimação de escritos, são obrigados a exibir ou entregar mercadoria, documentos, livros, papéis, arquivos eletrônicos, enfim, prestar as informações solicitadas ao fisco e a não embaraçar a ação fiscal. E existe a penalidade própria para essa situação, que é o embaraço. A argumentação de que teriam sido lavrados os autos, como bem relatado, né, e também consta no julgamento singular de parecer, não encontra fundamento, porque assim se constata que os outros autos lançados tiveram como elementos que foram buscados para poder fundamentar o auto, a informação de sistemas, né? Não foram feitos com base em documentos entregues pelo contribuinte. E assim, inclusive, eu entendo que hoje, até que nós temos, com a tecnologia e as informações hoje, você pode realmente conseguir muitas informações eletrônicas, porque os arquivos eles são transmitidos de qualquer forma. Por exemplo, você não transmite um documento adequadamente,
tem uma falha, tem um erro. Então, você tem que sempre ter a origem, né? Poder identificar algo a mais que possa confrontar a informação que está no sistema. Então, assim, sempre eu acho necessário que o contribuinte forneça a documentação para que se possa, muitas vezes, se aprofundar a ação fiscal. E até considero, sinceramente, uma penalidade de embaraço pequena, dada, muitas vezes, a gravidade que isso pode importar, dependendo do tipo de empresa, do porte da empresa. Muitas vezes, as situações que, eu creio que em muitas situações, alguns autos não puderam ser lavrados por falta de informações necessárias pela não entrega de documentos pelo contribuinte. E muitas vezes é mais salutar você, por exemplo, aqui a multa aqui que está constando no parecer, uma vez convertido aqui para reais, na época era R$ 3.549. E muitas vezes você é penalizado com uma multa dessa, deixa de entregar documentos que poderiam importar numa autuação muito maior. Né? Então, até está certo que hoje você tem mais elementos para até utilizar o sistema, mas mesmo assim eu acho uma penalidade até pequena, né? Agora, claro, a gente pode até levar em consideração muitas vezes o porte da empresa e tudo mais, mas para empresas grandes, uma penalidade dessa, uma multa de 3.549, eu acho assim ínfima para a gravidade, com o potencial de prejuízo que ela pode gerar para a fiscalização. Assim, feito esse comentário à parte, né, e voltando aqui para o processo, eu entendo que está bem caracterizada aqui a infração de embaraço, razão pela qual nós, então, sugerimos a confirmação de procedência do lançamento fiscal. Era só, presidente, senhores conselheiros. Obrigado, doutor Biratã. O processo está em discussão, senhores. Doutor Leilson. Sem áudio. Presidente, é só para corroborar com a posição da Procuradoria, que, no caso, a intimação que no termo de início, a que se refere a essa autuação, é pelo fato do contribuinte não ter apresentado os livros contábeis, né? Lá e fala livro razão, diária, caixa, etc, etc. Mas também, nós devemos ter em mente que, mesmo que não fosse livros contábeis, mas determinados documentos fiscais, naquele momento em que foi dado um prazo para apresentar e ele não é apresentado, já constitui a infração, né, de embaraço. Embora que depois o contribuinte o apresente e esses documentos, livros, sirvam de uma autuação sobre outra fundamentação, crédito devido, de falta de recolhimento, etc. É que o auto-embaraço ele tem instantaneidade. É o fato de, depois de dado um prazo para que o contribuinte apresente determinados documentos, esses documentos não são apresentados, e aí já se constitui uma dificuldade inicial de se iniciar os trabalhos de fiscalização. É nesse sentido que o embaraço de fiscalização se resume. Geralmente ele é feito dias após o término do prazo que é dado no termo de início, se não é logo terminado aquele prazo inicial dado, já se faz logo o auto de embaraço, não. Tem um prazo, geralmente o auditor do fisco espera para que seja encaminhado e tal. Mas, assim, o fato, nesse caso aqui, é em razão desses documentos, esses livros contábeis, dos quais não foram apresentados. Obrigado, doutor Leilson. Obrigado, doutor Leilson. O processo está em discussão. Doutora Neline? Antes da votação, presidente, só uma observação que a gente discutia muito essa questão do embaraço à fiscalização, né? E eu costumava dizer que, apesar de, às vezes, parecer que é uma penalidade pecuniária pequena, mas o contribuinte também tem que atentar, não nesse caso, porque já se trata de uma baixa cadastral, mas, acho que, se eu não me engano, em 2 ou 3, né, embaraço à fiscalização gera uma baixa cadastral de ofício do contribuinte. Então, eu acredito que não tenha nem outra penalidade assim com essa baixa automática, né? Então, é realmente uma conduta que deve o contribuinte atentar
né? Não deve dizer, é uma pequena penalidade pecuniária, mas ele deve atentar para não reiterar, né? Tem esse sentido Presidente, também. só para confirmar essa observação criteriosa da doutora Aneline, eu me lembro que quando eu era diretor de núcleo, lá no Joaquim Távora, na parte da fiscalização, eu lembro que uma grande empresa varejista nacional, que tinha aqui cerca de 6, ainda existe, né? 6, 7 filiais, ela, num processo de uma filial de fiscalização, foram exigidos determinadas documentações fiscais, e era documentação contábil, já que era uma empresa muito grande, foi exigido. Eu me lembro que foi feito primeiro auto-embaraço, depois duplicou-se esse auto-embaraço na segunda vez, e sempre o auditor fiscal falando, olha, se você não entregar, vai surgir um processo de suspensão, depois pode ser um processo de exclusão com baixa de ofício e tal. Sempre alegando, colocando isso no termo de intimação, etc. E isso com prazo de 30 dias. Eu só sei que lá pelo 60º dia foi feito o terceiro auto de infração. O que é que aconteceu no terceiro auto de infração? A legislação manda que seja iniciado o processo de suspensão. Até então, nunca tinha existido um processo de suspensão na Secretaria da Fazenda. Caiu no meu colo, iniciar esse processo de suspensão. Então, eu fui ler a legislação, fui começar todo o processo de suspensão, a intimação, um processo à parte, com notificação para o contribuinte. No processo ainda de suspensão, ele pode ainda retificar esses problemas, esses óbitos que levaram ao início de todo esse processo. Mas veja só, uma empresa estava a ponto, uma filial grande, num grande shopping, estava a ponto de ter sua inscrição encerrada por absoluta falta de organização da empresa. Eles não estavam nem aí, não, foi o terceiro auto de embaraço, e isso na intimação dizia, olha, se você não entregar os documentos, pode levar a suspensão e tal, exclusão, etc. Foi assim, um caos. Veio um diretor do Rio de Janeiro para Fortaleza conversar com o secretário da Fazenda de então, e aí o secretário ligou para a gente teve reunião com o diretor, fui explicar todo o processo de suspensão estava caminhando, sim, tá? Estava caminhando, ainda não existia nenhuma legislação que dissesse como é que se deveria se dar esse processo de suspensão. Hoje existe, mas não existia na época. Então, a gente fez todo o processo por analogia, e aí se deu prazo para que o contribuinte apresentasse toda aquela documentação, etc., para o processo de suspensão ser suspendido. Está entendendo? Ou seja, eu achei assim um absurdo aquilo lá. Isso ocorreu no ano de 2001, ou foi 2002, há 18 anos atrás. Quer dizer, como a doutora Aneline colocou bem, isso é uma coisa assim, de muita responsabilidade, tem que ter muito critério. Isso pode ser, deixa ele lavar o auto por embaraço, porque pelo menos eu não tenho o risco de eu ter uma autuação maior, etc., etc. Tá entendendo? Aí depois, com a documentação que foi apresentada, foi extinguido o processo de suspensão, e aí reiniciou-se a ação fiscal, e aí a ação fiscal teve seu curso lá e tal. Mas ele teve, antes também, que pagar os 3 autos de infração, de embaraço, né? Porque o primeiro um valor, depois o segundo duplica, o terceiro repete o que foi duplicado, ou seja, para o processo de suspensão ser extinto, exigiu 2 coisas. Primeiro, o pagamento dos autos. Segundo, ele tem que apresentar a documentação. Então, só para corroborar muito essa observação feita pela doutora Aneline. Obrigado, doutor Leilson. O processo está em discussão ainda. Parece-me que não comporta maiores discussões. Então, vamos colocar em votação. Colocar em votação as preliminares suscitadas pela parte. Vamos votar as duas juntas logo, porque já foram discutidas, assim a gente ganha tempo. Então, Aneline, com relação às preliminares suscitadas pela parte, como se manifesta? Eu afasto, presidente, considerando até o que já foi discutido aqui no processo anterior,
e que o próprio autuante descreveu, né, detalhadamente nas informações complementares como que foram feitas as demais autuações, o contribuinte se manifestou nos outros autos, então teve esse total acesso de como foram feitas as demais autuações. Então, eu entendo pelo afastamento das preliminares de acordo tanto com o julgamento de primeira instância como com o parecer da assessoria tributária que é adotado pelo doutor PGE. Obrigado, Taneline. Como vota a doutora Jusileide? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutora Elineide? Com a relatora. Doutor Wilson? Com a relatora. Doutor Alexandre? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Então, afastadas as preliminares de nulidade suscitadas pela parte, passemos à análise do mérito. No mérito, como vota a doutora Neline? Pela procedência da ação fiscal, presidente, de acordo com julgamento e também aparecer. Como vota a doutora Jusileide? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutora Elineide? Com a relatora. E doutor Leilson? Siga a relatora. Doutor Alexandre? Volto acompanhando a relatora, senhor presidente. Assim, no mérito, a Câmara confirma a decisão condenatória da primeira instância nos termos de parecer da assessoria adotado pelo representante do PGE. Esta é a decisão para esse processo. Senhores, 9h43, temos um processo. Vamos direto ou quer um intervalo? Presidente, por mim, direto, porque é rápido aqui o relato, já discutimos. Direto. Então, vamos aqui, assim, administrando... O Biratã chega, sorriu ali, doutor Biratã tem, assim, uns 3 processos de um lado, uns 3 do outro, e uns 50 atrás dele, ali, esperando, tá entendendo? Doutor Alexandre também, doutora Aneline, todos... Essa caixinha preta ali, ó. Esse armáriozinho preto ali. A Silvana que, olha aqui, aqui, a Silvana que colocou de processo para pressionar a gente aqui, ó. Então, vamos anunciar agora o seguinte processo de recurso 1872-2018, aí 2017-2807. Recorrente, DIA Indústria Comércio e Embalagem Limitada, recorrido Seju. Relator, doutor Leilson Oliveira Cunha, quem está a palavra. Senhor presidente, essa acusação fiscal, ela decorre de a empresa ter deixado de transmitir a FD relativamente ao período de junho, julho, agosto e setembro de 2015. Nesses 4 meses, a empresa não entregou a sua FD, não enviou para a Cefaz, tá? Aí foi cobrada a multa de R$ 6.678, né? Referente aos 4 meses, né, 4 períodos, que é 500 ofícios por cada mês. É o ofício de 2015, 3.390, já que foi o exercício que não foi apresentado, 2015. Bom, a empresa, suas argumentações alegam, né, a preliminar de nulidade pela falta de intimação do mandado de ação fiscal, também diz que preliminar por falta de prova, não foi anexado aos autos documentos que comprovassem a não entrega dessas FDs, e no final, presidente, ele requer a anulação do auto de infração em razão desses vícios de forma, ele deixa muito claro, né? Em especial, os vícios operantes do procedimento, que é a não ciência do mandado de ação fiscal, e a falta de prova, não foi anexado nenhum documento que comprovasse essa não entrega. Bom, a julgadora de primeira instância, ela julga procedente a autuação, afasta as argumentações de falta de prova, em razão de que nos autos, na folha 11, a consulta ao SPED fiscal de 2015, onde demonstra claramente que em agosto e setembro de 2015 não foi entregue a FD. E também afasta a questão da falta de intimação do mandado de ação fiscal, por quanto já discutimos aqui. Bom, e julga procedente a autuação. O recurso da empresa vai no mesmo sentido, não inova em nada, pedindo
bate nessas duas nulidades, né, e pedindo, ao final, a anulação da autuação. A assessoria processual, ela se manifesta pela parcial procedência, mas aqui, presidente, eu já chamo a atenção que é um equívoco parte do parecerista. Inicialmente, ele afasta aquelas preliminares que já discutimos aqui, as duas arguidas de falta de prova e também de falta de intimação no mandado de ação fiscal, já que tem a prova, né, na folha 11, né, dos autos, contém a consulta da tela do SPED. Mas o erro que foi cometido pelo parecerista é que ele, ao final, ele opina pela parcial procedência, reenquadrando essa multa para o artigo 123.1d, que é aquele que fala que quando o imposto já tivesse, falta de recolhimento do imposto, quando os documentos estiverem escriturados. Então, eu creio que isso aqui se deu em razão dos outros autos de infração que ele analisou, foi ele que deu o parecer, né, e deve ter trazido uma peça de informação, de parecer de outro auto de infração para cá, e no final ele não esqueceu de apagar esse detalhe da falta do reenquadramento, porque aqui nós estamos aqui diante de não entrega de FD, né, e ele estava reenquadrando no artigo 123.1d, que é a falta de recolhimento de ICMS, né, em razão de que os documentos fiscais estavam escriturados. Então, presidente, em suma, esse é o relato. Obrigado, doutor Leilson, pela objetividade, para clareza seu relato. Com a palavra, doutor Biratã Andrade. Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, não me restou muita coisa a ser observar aqui, até porque a observação que eu faria aqui em relação ao parecer nesse equívoco, acho que de transposição, que muitas vezes você está trabalhando com... Eu estou até, assim, ultimamente eu tenho me preocupado muito com isso, porque, assim, às vezes a gente trabalha com muitas peças aqui ao mesmo tempo, né? Se você não tiver cuidado, você acaba transpondo algo que não é daquela peça que você está fazendo. Então, assim, realmente é algo que pode acontecer. Porque, realmente, essa penalidade, o parecer ele seguiu uma linha de raciocínio correta e, no final, houve essa sugestão de reenquadramento de algo realmente que não tem relação com a autuação fiscal. Porque, basicamente, a penalidade é por não transmissão da FD, que tem penalidade específica aqui no 123.6, né, e tem um da Lei 2.670. É deixar o contribuinte na forma dos prazos regulamentares, transmitir a estruturação fiscal digital, FD, outro documento que venha substituir. Aí tem aqui as multas específicas, dependendo do regime de recolhimento. Então, assim, configurada a infração, os fatos, como foi comentado aqui, em outros processos, basicamente o contribuinte, nesses autos lavrados, ele não chega a se surgir propriamente contra o mérito, ele vai nos aspectos formais, de validade da autuação fiscal, no vício na intimação, mas ele não chega a atacar o mérito, que também ele não chega a atacar essa infração aqui, o fato, o ilícito tributário que seja a autuação fiscal. Né? Então, assim, nesse sentido, nós fazemos essa observação em relação ao parecer, por entender que essa sugestão de parcial procedência aqui do parecer, ela se encontra equivocada por esses motivos, e entendemos, então, que deve ser mantida a procedência da autuação. O recurso seja conhecido, mas no sentido de negar o provimento para manter a procedência da autuação fiscal. Só essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, doutor Biratã. Senhores, o processo está em discussão. Senhores, já se encontram aptos a votar o processo? Doutora Jusileide aqui sinalizou. Doutora Jusileide, pode falar. Senhor presidente, seus conselheiros, senhor procurador, não, é só de esclarecimento. Essa falta de entrega de FD, ela sempre vem acompanhada de
antes que seja notificado o contribuinte, ele recebe, geralmente no seu domicílio tributário, através do portal SUJET, que está faltando essas obrigações acessórias. E, sim, é só feito o esclarecimento. Então, assim, quando não entrega, né, de fato, eu acho que tem são consciência do contribuinte que ele deixou realmente de contribuir. Eu acho que por essa razão ele não está aqui questionando o mérito, né? Porque ele sabe que ele foi notificado, ele recebe uns avisos através do portal, todo contribuinte tem, junto às Secretaria da Fazenda, que ele é sempre atentado que ele deixou de cumprir aquela obrigação, ele tem sempre um prazo para entregar antes que seja feita qualquer ação fiscal. Então, era isso que eu queria deixar a título de esclarecimento. Por esta razão, acredito que o mérito ele não foi aqui questionado, porque ele tem consciência de que realmente não houve que ele realmente não entregou a SFD. E nesse caso que eu queria enquadrar, né? Isso, doutor Leís, o auto, né? Isso. Obrigado, presidente. Está em discussão? Os senhores já estão aptos a votar? Então, vamos votar. Doutor Leís, como vota? Vamos votar as preliminares todas juntas, depois no mérito, certo? Presidente, igualmente aos processos anteriores, eu afasto. Doutor Alexandre? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Neline? Com relator, presidente. Doutora Gisileide? Com relator, senhor presidente. Doutor Henrique? Com relator, senhor presidente. Doutora Elineide? Com relator. E no mérito, como voto, doutor Leilson? Presidente, conheço o recurso ordinário, nego-lhe provimento para confirmar a decisão de procedência de primeira instância. Doutor Alexandre? Acompanho o relator também, senhor presidente, pela clareza do relato dos fatos. Doutora Neline? Com relator, presidente. Doutora Gisileide? Com relator, senhor presidente. Doutora Elineide? Com relator. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, resolve manter a decisão condenatória da primeira instância nos termos do parecer da assessoria adotado pelo representante da DOPG, feita a correção quanto ao reenquadramento, pelo fato do parecer ter um equívoco. Senhores, a pauta de hoje já foi trilhada na sua integralidade. Está encerrada a presente sessão. Todos são convocados amanhã, sexta-feira, 13, para a nossa 33ª sessão ordinária e a última do mês. Teremos o processo da Regina Agroindustrial, DIA Indústria Comércio e Embalagem, que é a mesma de hoje, talvez aproveite alguma coisa, doutora Nelina, relatora, Thalys Joias, doutor Leilson, relator 2 no processo. Então, muito obrigado a todos pela colaboração, paciência. Não, presidente, só de um, o outro é o doutor Henrique. Doutor Henrique, aqui está o Leilson, está com os dois, viu? O meu aqui tem... Presidente, foi feita a correção na ata. Foi corrigido, senhor presidente. Foi feita a correção. Pronto, então, do Leilson, doutor Henrique. Amanhã não tem sustentação oral, não, né? Amanhã. Não, amanhã a sessão é bem light. Amanhã, 9 horas, termina. Amanhã eu vou apresentar Já está gravando aí, presidente? Silvana, pode parar a gravação.